Nós vamos seguir falando sobre o tema desse mês, que é vida gerando vida, que é o que nós ouvimos aqui. E eu quero contar uma história para vocês, extraordinária, a partir do texto da primeira epístola de João, que é vida gerando vida. A vida que gera vida muda, seja lá qual for a situação. A gente poderia chamar de status quo. Status quo é as coisas como elas são, as coisas como elas estão, as coisas como acontecem, e não muda. Mas quando a vida de Deus chega em nós, Ele muda o nosso status quo, Ele muda a nossa vida. E eu quero conversar com vocês sobre isso a partir do que escreveu João, na primeira epístola dele, primeira epístola de João, no capítulo 1. E eu quero ler esse texto, depois nós vamos para o texto que nós vamos ouvir uma história maravilhosa contada por Lucas, e depois nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Primeira epístola de João, capítulo 1. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Nós estamos falando desde janeiro sobre essa comunicação de Deus conosco, que muda a nossa realidade, muda quem somos e nos envia para a vida mudados. E essa mudança de Deus em nós produz mudança nos que estão ao nosso redor. Então, em janeiro, nós falamos sobre a comunhão que cura os relacionamentos, não é? A comunhão com Deus cura os nossos relacionamentos, as nossas relações. Primeiro eu fui curado na minha relação com Deus, pronto, fui liberto. Agora a comunhão com Deus cura as minhas relações com as pessoas. Gente azeda demais com todo mundo, está com um problema gravíssimo na sua relação com Deus. Gente que tem relação com Deus, relacionamento com Deus, ele vive de maneira, nas relações dele é fluida com os que estão ao seu redor. Ele julga menos, aponta menos, ele é aquele que se põe menos sobre alguém. É a cura que começa na minha relação com Deus, afeta a mim, afeta a minha esposa, meu filho, meus filhos, afeta aqueles que convivem comigo. Então relacionamento com Deus, comunhão com Deus que cura as nossas relações. Depois nós falamos em fevereiro sobre as marcas do Senhor Jesus. O Senhor nos trouxe marcas que ficaram profundas em nós. Eu usei o termo indelével. Indelével é uma marca que fica em mim e não sai mais. É como se fosse uma cicatriz. Onde eu for, onde eu estiver, essa cicatriz é visível. As marcas de Deus em mim e em você, elas são tão profundas que não podem ser mais removidas. As marcas de Deus em nós, elas são tão profundas que nos alterou estruturalmente, nos alterou nas nossas mais profundas convicções, na nossa consciência, no nosso jeito de ser, viver, olhar para a vida, o que a gente chama de cosmovisão. Então as marcas do Senhor Jesus me marcou, e o fato de eu e você termos fraquezas em nossas vidas, não tira a marca do Senhor Jesus de nós. Antes, quando nós falhamos, nós lembramos das marcas do Senhor Jesus em nós, e celebramos ao Senhor, porque Ele nos alcançou. E agora em março, estamos falando de vida que gera vida. É uma conversa que vem desde janeiro, e vai continuar esse ano, falando sobre essa relação de Deus conosco, a quem Ele chama de minha igreja, meu povo, meus discípulos, que Ele veio, carimbou com o poder do Espírito Santo, e começou um processo de transformação em nós. João, discípulo de Jesus, chamado de amado, ele na primeira epístola dele, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz assim, ouça bem, olha que fantástico: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto
proclamamos a respeito da palavra da vida. Versículo 2, olha isso aqui. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ouça bem, a vida se manifestou. Ora, como a vida se manifestou? Nós vivemos desde quando lemos o Gênesis, que Deus soprou fôlego de vida no homem, e o homem então vive. Porque o João está dizendo agora, a vida se manifestou? Porque a vida que nós lemos no Gênesis, que foi soprada no homem, e o homem passou a viver porque tinha relação com Deus, com o próximo, com a criação, estava em paz consigo mesmo, essa vida foi perdida, e aí o homem deixou de viver, e ele passa a ter uma espécie de sobrevida, ele sobrevive brigando com a mulher, ele sobrevive brigando com o marido, ele sobrevive brigando com os filhos, mas também amando. Ele ama, mas briga, ele ama, mas discute, ele ama, mas maltrata. Ele recebeu a vida, mas ele perdeu a vida com Deus. Então agora, com a natureza, com a criação, que é a casa dele, é o lugar onde ele mora, que ele diz que ama porque ele planta e ele desenvolve tecnologias para essa terra produzir mais, ele também mata essa terra, ele sufoca essa terra, ele envenena essa terra, porque ele quer produzir mais. E ele então produz mais para que todo mundo coma mais, e aí todo mundo come comida envenenada, a gente sabe disso, né, irmão? Então todo mundo vivendo mais tempo e sofrendo mais tempo. A vida é sobrevida. Esse homem tinha relação com o próximo, mas ele rompeu o relacionamento com Deus, e agora ele não tem mais relacionamento saudável com o próximo. O próximo sempre é um competidor, o próximo é sempre alguém que quer derrubar ele, ou tomar ele, ou tirar alguma coisa dele, ou ele vê no próximo sempre alguém que ele pode explorar de alguma maneira. O homem perdeu a vida, ele recebeu vida, mas em seguida ele perdeu a vida. E por que ele perdeu a vida? Porque ele foi enganado. Foi feita uma promessa para ele, a promessa não foi entregue, foi feita a promessa, ele comprou a promessa, mas a promessa não foi entregue para ele. A promessa para ele era: você vai ser igual a Deus, como Deus. Ele se encantou com isso, foi na conversa do enganador, Satanás, a serpente, o diabo, o capeta, o tribufu, será o nome, tribufu não, esse não é o nome, ele foi na conversa do Satanás, e quando foi, ele perdeu a vida, e ele agora deixa de viver a vida. É isso que eu gostaria que você percebesse hoje. A humanidade só vive de novo quando a vida se manifesta nele. O homem perdeu a vida, e o que ele tem agora é uma sobrevida, ele sobrevive. Eu quero ler com vocês a história de um homem, como eu e você, que por algum motivo ele entrou numa situação de caos tão severo, tão extraordinário, que isso desfigurou ele como ser humano, desfigurou ele mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Ele virou uma coisa, uma besta, porque ele foi violentado pela sobrevida, nessa luta para sobreviver. Então ouça bem o que a palavra de Deus nos diz, meus amados: não há vida sem Jesus. Tudo que nós recebemos lá no Éden, a vida, o amor, foi deformado. Então quando alguém diz para você que o mundo traz vida, que a curtição traz vida, que sexo, poder e drogas traz vida, não é a vida de Deus, é esta sobrevida, que faz de cada um viciado disso, que não consegue se realizar nunca, e não acaba nunca a busca, até o dia que a vida se manifesta nessa pessoa. E quando a vida se manifesta nessa pessoa, aí ele para de buscar, ele cessa de buscar, ele não vira um religioso, juiz dos outros,
que está pronto para condenar todo mundo. Não, agora ele recebe vida. E quando ele recebe vida, ele começa a gerar mais vida. Oh, coisa boa, né, irmãos? O Senhor nos mostra isso na criação, o Senhor nos mostra isso na humanidade. Um homem e uma mulher se juntam, se amam, e eles geram uma vida. Não é deles mesmo, vem de Deus, mas eles fazem parte do processo. Aproximadamente 15 anos atrás, nós nos reunimos com o presbitério da igreja, e tivemos uma série de reuniões, de conversas, falando sobre como que a gente poderia sintetizar algum texto bíblico que nos ajudasse a usar numa linguagem contextualizada, mais atualizada, a nossa missão. E encontramos o texto de Mateus. Ficamos vários dias, na verdade ficamos meses, nos reunindo e conversando sobre que tema? Mateus 28, a partir do versículo 18 até o 20, esse foi o tema. E aí, estudando o livro, esse texto de Mateus, a gente viu como que capacidade de síntese que Mateus, o escritor, teve para escrever o que ele escreveu. E como que a gente poderia transformar isso numa linguagem atualizada? Bom, fizemos isso, conversamos isso com vários irmãos, e eu lembro de uma das frases do pastor Samuel, nosso Samuca, né? A primeira frase que ele sugeriu: gerar vida. Aí quando ele falou gerar vida, eu falei: não, gordo, gerar vida, a gente não pode gerar vida. Na hora que ele falou gerar vida, na hora eu já contestei: não, nada a ver, gerar vida, como é que a gente vai gerar vida? A vida vem de Deus. E ele: não, tem, gerar vida, não sei o que. Aí ele foi falando, eu falei: meu, é isso, gerar vida. Deus nos chamou para gerar vida. E por que eu gero vida? Porque eu recebi vida de Deus agora. E eu gero vida andando com alguém, eu gero vida convivendo com as pessoas. Bom, a gente seguiu as nossas conversas, foram meses, e aí saiu um texto, que é assim: nossa missão, gerar vida e cuidar de pessoas. Gerar vida e cuidar de pessoas. Nas comunidades. Quais? Nas comunidades. Quais elas são? Quantas são? Onde elas estiverem? Olha, 15 anos atrás a gente estava na frente, hein, gente? Estava ou não estava? Gerar vida e cuidar das pessoas. Obrigado, Jair. Obrigado, irmão. Você é uma benção, irmão. Cuidar de pessoas. Nas comunidades. Nos âmbitos pessoal, social e espiritual. Ou seja, integral. Com ações, não é discurso. É ações que transmitam. Por que transmitir? Porque a melhor maneira de passar algo para o outro é nesse processo de que ele absorva o que está sendo passado, vendo e ouvindo. Então transmitam efetivamente, ou seja, com eficácia, com eficiência, os ensinamentos do Senhor Jesus. O que Jesus ensinou? Muita coisa. Ah, mas eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Não tem problema, anda comigo. Quer andar comigo? Será que eu e você podemos falar assim? Maria, você quer aprender sobre Jesus? Sim, anda comigo. Vem andar comigo. Você quer aprender sobre Jesus, Jairão? Vamos andar junto. Não é anda comigo no tom de arrogância, de que eu tenho, eu sou. E quando eu digo eu estou falando de nós, eu e você, o discípulo de Jesus. É anda comigo no sentido de a vida se manifestou em mim e ela está mudando o meu jeito de viver e está gerando mais vida em mim. Vamos andar junto? João então diz: a vida se manifestou. Nós, vamos ler junto aqui? Nós a vimos. Isso é ver. Não, as bênçãos de Deus é espiritual. Irmão, Deus é espírito. Acabou, encerrou o assunto, tá bom? Deus é espírito. Agora vamos voltar para a terra. O Espírito de Deus em mim, ele manifesta aqui, entre nós, no dia a dia. É vivendo, é convivendo, é enxergando. Então a vida de Deus em mim, ela traz mudança em mim. E a vida de Deus em mim traz mudança, ou gera mudança nos que estão ao meu redor, aqueles que também estão buscando vida, né, evidentemente.
Amém, irmãos? Então é visível, nós vimos e dela testemunhamos. Então, o João viu, o João, irmãos, é aquele cara que andava grudado em Jesus, era o chulé de Jesus, grudado, colado em Jesus. Onde Jesus estava, ele estava do lado. Ele é aquele cara que o texto bíblico diz que ele encosta a cabeça dele no peito de Jesus. Olha que coisa, né? É muita intimidade. Encostar o cabeça, eu encostaria a cabeça no peito do meu pai, né? Ele encosta a cabeça no peito de Jesus. É muita intimidade. Ele andou com Jesus, esse cara caminhou com Jesus. Ele está dizendo assim: nós vimos, eu vi, e agora, gente, ele está dizendo: eu vou proclamar. Não dá para não proclamar. Eu recebi, eu vi, e agora eu vou proclamar. Ouça aqui, não tem ninguém dizendo para ele assim: você tem que proclamar, senão você vai para o inferno. Você tem que proclamar o evangelho, porque senão você é um ingrato. Você tem que proclamar o evangelho, senão Deus vai cobrar de você. Eu lembro que eu já ouvi no passado, faz bastante tempo, eu nem lembro quanto tempo, mas alguém dizendo assim: o emprego começa a balançar o emprego, a pessoa fala: também não prego o evangelho. Alguém fica doente em casa: irmão, você está cumprindo a missão? Sabe esse discurso de cangaceiro, pode usar esse termo? Sabe essa coisa do... É parecido com o lance do dízimo. Tem gente que dá dízimo, não por amor a Deus, é com medo do diabo. O devorador. Então o devorador, eu não quero que ele devore nada, eu vou dar, Senhor, eu vou dar. O irmão vai para evangelismo, para missão, porque ele ouviu uma pregação que o diabo, ele vai receber uma cobrança, Deus vai te cobrar. Então eu estou com medo dele cobrar meu filho, minha filha, minha saúde, então eu vou para a missão. Não, João, irmão, vocês estão percebendo o texto aqui? João está falando: eu vi, eu convivi, e você entrou em mim, eu vou proclamar. É normal, eu vou proclamar, eu vou falar. É orgânico, é natural. Quando você vê os irmãos cantando aqui com vibração, é porque eles estão recebendo essa vida, eles estão sentindo essa vida. Você viu os pequenininhos aqui, gente, cantando, essa celebração de vida que vai envolvendo a cada um de nós, é algo orgânico. Orgânico quer dizer, é natural. Eu não prego o evangelho porque eu estou com medo de alguma coisa, é porque ele me alcançou, eu vou falar naturalmente, só que eu vou falar do meu jeito. O outro irmão vai falar do outro. Fui pôr um combustível ontem no carro, claro, só podia ser, né? Mas fui pôr o combustível, aí o cara do meu lado, um carro do meu lado assim, pregando para frentista: entrega a sua vida para Jesus, confessa os seus pecados. E eu pensei assim: eu não consigo pregar desse jeito. A frentista falando com ele: mas eu sou gente boa, eu não sou tão gente ruim assim. E ele: é verdade, você é gente boa. E eu ouvindo os dois, ele pregando para ela e pregando para mim também. Evangelista, evangelizando. Eu não tenho esse jeito, eu falo de outro jeito, eu tenho um outro jeito de falar. Mas que bom que é assim. Que bom que cada um de nós temos o nosso jeito, e Deus usa você, onde você estiver. Amém, irmãos? Está lá nosso irmão viajando, fazendo as viagens dele lá, de caminhão, rodando o Brasil inteiro. E aonde ele para, ele pode parar a carruagem de fogo dele lá e compartilhar o reino de Deus, o amor de Deus. É natural isso. Não tem ninguém te cobrando. Amém, amados? A vida que gera vida, ela traz impactos tão extraordinários, que muda a situação, seja ela qual for. Então quando você diz assim: alguém não tem jeito, eu quero te dizer uma coisa: se a vida se manifestar, haverá jeito, seja lá para quem for, em qualquer situação que seja. Não tem jeito, não tem mesmo, se a vida não manifestar. Mas se a vida manifestar, terá muito jeito, porque teve jeito para mim, teve jeito para você. Somente a gente que nasceu em lar evangélico, como eu, lar cristão, né? A gente tem a sensação que a gente é gente boa, né? Eu vi o rapaz evangelizando a moça do meu lado, e a moça falava assim: mas eu sou do bem. Eu sou do bem. Tem muita gente pior que eu. A moça, tipo assim, entendeu? É normal isso, né, irmãos? Eu sou do bem. Mas eu e você, irmãos, não éramos nada. Nós estávamos acelerados, indo para o inferno, até o dia que a vida se manifestou.
E quando a vida se manifestou, tirou um da droga, tirou o outro da prostituição, tirou o outro da mentira, tirou o outro da religiosidade, tirou o outro da vida travestida de dizer que era alguém que não era. Foi salvando a cada um de nós e continua salvando, e continua transformando, e continua gerando vida em nós. Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, abra sua Bíblia comigo. Eu quero ler alguns versículos com você, lá no capítulo 8. A partir do versículo 26. Eu vou ler com vocês o capítulo do versículo 26 ao 38. Então eu vou lendo e vou conversando com vocês sobre essa história, tá bom? Mas é a história de um homem. Bom, eu não orei, né? Porque eu orei em casa, certo, pessoal? Mas agora eu gostaria que vocês orassem comigo. Só mais uma vez. Senhor, obrigado por nos falar. Obrigado por nos pôr no caminho. Obrigado por se revelar a nós, por nos trazer vida, por nos trazer transformação. Senhor, que essa vida que tem trazido luz e mudado a cada um de nós, continue produzindo vida em nós e vida aos que estão ao nosso redor. Que o que nós vamos ler agora, Senhor, seja escrito também dentro de nós, nos lembrando dessa vida que se manifestou e do que ela trouxe de mudança na vida desse homem e também quer trazer na nossa e continuar trazendo na nossa e nas pessoas que estão ao nosso redor. Fale conosco que enquanto nós falamos, Senhor, cure quem está em casa, cure quem está no hospital, cure quem está internado, cure, Senhor, aquele que não pode vir, cure aquele que não consegue vir, cure aquele que não quer mais vir, cure aqueles que já vieram e estão aqui hoje. Cura-nos, Senhor, cura-nos com o seu amor, com o seu poder, cura-nos com a sua graça maravilhosa, em nome de Jesus. Versículo 26, capítulo 8, verso 26. Navegaram para a região dos Gerazenos, ou Gadarenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Então Jesus estava na Galileia e ele foi para o outro lado, na região da Judéia. Ele tinha acabado de fazer algo extraordinário, ele atravessou o mar, vamos ver se dá para falar disso. Mas então ele vai para o outro lado, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um homem endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas. Eu queria que você visualizasse, tá? Não leia o texto assim, como se fosse aquela historinha que você já conhece. Nós estamos falando de gente que tinha mãe, gente que tinha pai, foi gerado na barriga de alguém, gente que era amado por alguém, gente que tinha nome e sobrenome. Era um homem, era um ser humano. Só que esse ser humano aqui vira um ninguém. Ele anda, ele não usava roupas, ele andava nu. Ele nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. O que faz uma pessoa viver nos sepulcros? Não é igual aqui no cemitério só, né? É uma região árida, uma região abandonada, uma região feia, uma região que as pessoas não vão, uma região que normalmente traz essa sensação de trevas. Até hoje muita gente quando vai no cemitério, tem gente que até faz sinal da cruz, essas coisas, né? Quando passa no cemitério, porque não, sei lá por quê, mas parece que não gosta muito, né? E esse homem então, ele ia para um lugar, ficava nessas regiões de sepulcros. Quando ele viu Jesus, ele gritou, ouça, quando ele viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés, ele se prostrou aos pés de quem? Quem está chegando lá? A vida se manifestou. É demais isso aqui. O cara é um lascado, ele é um lascado na vida, ele é um desgraçado. A família dele, cadê a família? Cadê a mãe dele? Cadê o pai dele? Não sei, talvez morreu, não sei, não fala da idade dele, fala pouco dele. Só fala que ele é um humano.
Será que ele tem mulher? Será que ele tem filho? Será que ele tem... E as pessoas que estão conectadas naquele ele tem um umbigo, aquele homem, tem um umbigo, é sinal que ele é ligado em alguém. Onde estão esses alguém? Ninguém mais aguentou ele, ninguém mais suportou ele. Ele anda perambulando pelas ruas, ele tá possuído. Na tradição judaica e mesmo na cristã, pessoas poderiam sim ser possuídas por demônios. Ele perde a identidade, ele perde a consciência, ele entra no estado de transe, onde a mente dele é dominada por uma entidade, e essa pessoa então vira um sobre-humano, com força de sobre-humano, com capacidade de sobre-humano. É uma coisa terrível, e esse homem anda assim. E alguém, para os existencialistas, que entende que a vida é só o que nós podemos explicar existencialmente, para os materialistas, que diz que a vida é só aquilo que nós podemos apalpar, tocar, para essa turma toda, e tem bastante gente que pensa assim, inclusive no meio evangélico, para essa turma, esse texto aqui é um problema, porque diz que esse homem estava endemoniado. Você já viu alguém endemoniado? Não, pastor, isso é coisa do passado. Não, irmãos, demônio não tem idade, quem tem idade sou eu e você. O século passa para mim e para você, não para o demônio. O demônio de lá continua operando hoje, e eu já vi gente endemoniada, homem, mulher, criança maiorzinha, né, marmanjinho, né, magrinho, fraquinho, pegando um homem, dois homens, jogando para lá, para cá, derrubando, ninguém consegue segurar. É uma força sobre-humana, é uma capacidade sobre-humana. Então, para essas pessoas que não creem nessas coisas, são pessoas que estão distantes demais da humanidade, da realidade da vida. Normalmente são aqueles que estão mais atrás, né, do que das informações cruas que a ciência traz, e é extraordinária, mas ficam só com elas. Há muita coisa que a ciência não explica, há muita coisa que a tecnologia não explica, há muita coisa que o microscópio não capta, e eu e você que lidamos com gente, convivemos com gente, nós sabemos disso. Esse homem, ele, quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos pés de Jesus e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Os religiosos mataram Jesus, porque Jesus disse que era o Filho de Deus, e eles eram os intelectuais, os políticos da época, os influencers da época, os inteligentão da época, os bacanão da época. Os religiosos são esses caras, eles ditam a regra, ele diz como é que é, mas eles não veem que Jesus é o Filho de Deus. O endemoniado, possesso, abre a boca e o demônio fala na boca dele: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Até o demônio consegue reconhecer Jesus como Filho do Deus Altíssimo quando está diante dele. A religião é tão maldita, tão desgraçada, tão humana, tão carnal, tão maligna, que ela cega os olhos. Os homens só conseguem olhar para ele e vão lá e matam o Jesus, Filho de Deus. Nós ouvimos o texto bíblico aqui, que nos lembrou que Jesus diz: ninguém tira a minha vida, eu dou e depois eu tomo ela de novo. Por isso que nós estamos aqui, amém, amados? Rogo-te que não me atormentes. Os demônios estão falando que Jesus vai atormentar ele. Que normalmente atormenta é o diabo, né, irmãos? Mas agora a vida chegou, e quando a vida chega, os demônios tremem. Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Então esse cara, ele não era um cara que vivia possesso, ele tinha crises de possessão. Então ele era um homem como todos os outros, e eu fico pensando, o que levou esse cara a essa situação? Será que ele teve um surto psicótico? Vários surtos psicóticos? Será que ele entrou numa depressão tão profunda que a mente dele ficou fragilizada? E ele desenvolveu alguma doença mental? Então os demônios aproveitaram e ocuparam ele nesse sentido?
Ou será que ele fez pacto com os espíritos e buscou forças no mundo, como é que é o nome que chama? Oculto? O que será que levou esse homem a essa situação tão terrível? Mas o fato é que esse homem não estava preocupado nem com o céu e nem com o inferno. Por quê? Porque o inferno já chegou para ele. Ele já vive o inferno. E está cheio de gente vivendo assim, ao nosso redor. Que o inferno já chegou para ele. Ele não está esperando Apocalipse, ele não está esperando o fim dos tempos. Eu ouvi alguém falar isso, acho que foi o meu irmão outro dia, que conversando com alguém, a pessoa falou assim, eu bebo mesmo. E eu vou beber, porque eu não aguento essa vida. Eu acordo e tomo tudo que eu puder, caio, acordo no outro dia. Não foi isso que alguém falou para você, Valdir? O que é isso? É um inferno na vida da pessoa. Não, mas ele é um vagabundo, é um sem vontade. Você sabe? Você andou com ele? Você conhece aquele cordão umbilical que ele tem? De onde vem? O que ele recebeu de DNA, de herança? Eu não sei. Tem gente que entra em situações terríveis. E aquele homem está nessa situação. Ele é, irmãos, ele virou ele é um ser abjeto, ele é uma besta. Ele não tem casa, ele mora. O texto bíblico diz que as pessoas prendiam ele para controlar ele. Ou seja, quando ele não está com aquela possessão, tem textos que falam que ele era tão violento que as pessoas evitavam passar no caminho que ele estava, ia por outro lado. Por quê? Porque ele era violento. Mas quando ele está, parece que nessa condição normal, eles vão lá e prendem ele, põem cadeias, correntes na mão dele, e tentam controlar ele em algum lugar, mas quando ele recebe possessão de novo, ele arrebenta aquelas cadeias, e vai de novo para a destruição. Que prazer é esse do diabo, de fazer uma pessoa ser desfigurada, a tal ponto que ele vira uma besta? Qual é o propósito de Satanás, se não sambar na cara de Deus? Dizendo, olha o que eu faço com a sua criação. Olha o que eu faço com o que você fez a sua imagem e sua semelhança. Olha o que eu faço com a tua coroa. A humilhação daquele homem, daquela família. Mas a vida chegou naquele lugar. E a vida podia trazer mudança para aquele homem. Jesus lhe perguntou, versículo 30, qual é o seu nome? Ele não diz João, José, Sebastião, ele fala legião. Por que legião, irmão? Vocês sabem, né? São muitos demônios. São muitos demônios. E versículo 31, e implorando, pedia que não o mandasse para o abismo. Os demônios orando para Jesus, já viu isso? Senhor, não manda nós para o abismo, não. A gente já reconhece que o Senhor é filho de Deus. Tá bom, a Bíblia diz assim que Satanás, ele conhece a Deus e estremece. Sabe o que acontece com ele? Ele não obedece. Sabe qual é a diferença dele para um filho de Deus? O filho de Deus obedece. Guarda essa palavra. Quando a vida chega, nós deixamos de ser Senhor para sermos escravos e obedecemos ao Senhor. Quando a vida de Deus chega, nós abandonamos a promessa que foi feita, que nós poderíamos ser como Deus, e nós reconhecemos, nós somos isso aqui. Você sabe quem você é, não sabe? Aqui está todo mundo bonitinho, cheirosinho, perfumado, né? E nós somos bacana pra caramba, somos ou não somos, gente? Não tem um monte de gente bacana aqui, certo, Ivan? Tem um monte de gente bacana pra caramba, mas eu e você sabemos quem nós somos, certo ou não, irmão? Sua mãe falava para você, quem te conhece não te compra. Sua mãe te falava isso? A minha mãe pregava para mim, ela tinha um monte de palavras de sabedoria que até hoje eu falo, ela tem razão. A legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Versículo 31, imploravam-lhe que não o mandasse para o abismo. O abismo é aquele texto lá do Apocalipse, capítulo 9, né? Versículo 1, 2 e 11,
que fala sobre aquele abismo, um lugar de escuridão, que numa linguagem simbólica tinha uma chave, e é de lá que vem todo tipo de praga e desgraça na humanidade. Então a chave do abismo, o abismo é essa dimensão onde os espíritos estão amarrados. Entendam você, irmãos, Pedro fala que os demônios, que há demônios e fortalezas e principados que não estão soltos, estão amarrados, estão aprisionados. Tudo bem, irmãos? Então, se a gente acha que a sociedade está louca do jeito que está, como se tivesse todo tipo de demônio, tem todo tipo de demônio, mas não todos os demônios. O texto bíblico diz assim: uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem, imagine essa cena, irmãos. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem que de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus. Aos pés. Jesus deveria estar em pé, como sempre falando, e ele está aos pés. Atitude de discípulo. Ele era o perigosão de Gadara. Ele era o bandidão, o perigoso, a besta de Gadara. Ele era o possesso. Eu não sei, eu fico imaginando, será que algumas pessoas olhavam para ele como um grande feiticeiro, porque ele tinha palavras de maldição, porque ele vivia onde nos cemitérios? Bom, esse homem agora encontrou Jesus, a vida se manifestou e libertou esse homem. Para aquele pessoal que tem medo de demônio, para aquele pessoal que tem medo de legião, para aquele pessoal que fica vendo programas de televisão, que fica mostrando espetáculo de humilhação do ser humano, usando os demônios, e por conta disso fica com medo, a Bíblia diz que o Senhor deu uma palavra e a legião toda foi embora. Jesus não está tirando o braço de ferro com demônio nenhum, nem com legião nenhuma. As legiões e demônios é que se prostram diante do Senhor Jesus. Amém, amados? E quando eu e você vamos orar por alguém, nós não oramos porque eu sou pastor, ou porque o outro é alguém que está muito tempo no Evangelho, ou porque você orou a semana inteira e jejuou. É porque nós vamos orar em nome desse Jesus. E nós oramos por essa pessoa e essa pessoa é liberta. Você já viu algum possesso ser liberto? Você já viu algum endemoniado ser liberto? É assim que acontece. As pessoas chegaram e aquele homem está sentado aos pés de Jesus. Ouça isso. Ele está vestido, ele é de novo um cidadão, ele vai ser reintegrado à sociedade, ele vai virar gente de novo, ele vai deixar de ser uma besta. Eu queria que você pensasse, quantas pessoas você encontra na rua, que parecem verdadeiras bestas, e as bestas que eu estou falando, aquelas que foram tão ultrajadas pela violência, pela maldade, pela droga, pelo crime, pela loucura, pela demência, pela perturbação mental. Quantas pessoas você encontra na rua hoje e que você vê como uma besta? Deixa eu te falar de uma outra coisa. Quantas pessoas inteligentes, capazes, influentes, com poder financeiro, político, social, econômico, você olha e também vê neles uma besta. Quando eu e você recebemos a vida de Deus, nós podemos transmitir vida para estas bestas que convivem conosco. Talvez muitos de nós estávamos nessa condição de besta, dessa deformação humana.
Aquele homem foi liberto, as pessoas veem ele vestido em seu perfeito juízo e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram a todo o povo o como o endemoniado foi curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus: Senhor, vai embora, o Senhor está apavorando a gente. Vocês conseguem imaginar? Dá para dormir com um barulho desse, irmão? A besta está lá oprimida, e a vida chega e traz libertação. Mas olha que coisa terrível, principalmente os comerciantes daquela época, eu estou imaginando aqui, eles pensando assim: tem tanta besta aqui, que se Jesus começar a expulsar tudo, é gado, é ovelha, é porco, é passarinho, é gazela, é tudo que é animal vai se precipitar no mar. É uma questão econômica. Jesus está trazendo um transtorno naquela cidade. Você percebe quem que é a besta? Quem que é a besta? Quem que está tão deformado que não consegue mais enxergar Jesus? O homem que é louco, que depois fica bom, e a sociedade que é boa e parece que também é louca. Você percebe isso, não? Bom, Jesus então entra no barco porque ele tem uma missão a cumprir, como eu e você. E olha que eu encerro com esse texto, versículo 38. O homem de quem havia saído os demônios suplicava que o deixasse subir no barco com ele e seguir caminho com ele. Mas Jesus fez o quê? Mandou ele embora. Mandou ele embora enviou ele para a missão. E disse assim: volte para casa e conte o quanto Deus fez por você. Aquele homem sai e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Você pode imaginar aquele homem agora andando nas ruas, não é mais o louco, não é mais um demoniado, mas é vida gerando vida. Ele não tem agenda, ele não tem dia de culto, ele não tem dia de evangelismo, ele não tem hora para evangelizar, ele não tem um esboço que ele puxa do bolso, e olha, não tem problema nenhum você ter esboço e puxar do bolso. Eu estou dizendo, ele simplesmente recebeu a vida, e ele naturalmente sai transmitindo a vida. Essa é a vida de Deus em nós. Quem é a coisa, o desumano? Quem é a deformação, a besta humana que está ao seu redor e ao meu redor? Se eu e você recebemos vida, eles precisam receber essa vida através de mim e de você. Vamos fazer isso, amados? Então um bom caminho para nós é eu e você não julgarmos. Vamos lá, levar o evangelho, é o que nós devemos fazer. E deixa que a justiça e outras coisas façam o que eles devem fazer. Amém, amados? Eu quero orar com você. Você recebeu vida de Deus? Ore ao Senhor. Senhor, onde eu estiver, na rua, em casa, onde eu estiver, na família. Olha que quadro bonito que está saindo ali, irmãos. Eu soube que vai ser sorteado para o pastor da igreja. É que aqui tem vários pastores, tá? Vocês não deixaram eu acabar de explicar. Eu quero orar com você. Se você recebeu a vida de Deus, fecha os seus olhos. Se você tem sentido que a vida de Deus parece que está esvaindo em você, fecha os seus olhos. Se você convive com pessoas que talvez você identifique parecido com essa deformação humana, não desanime. Não desanime. A vida de Deus se manifestou para que vida chegasse a cada um de nós. Eu não tenho uma mensagem bonitinha para te dar sobre esperança, eu estou falando da revelação de Deus para nós. Onde houver desgraça e houver alguém com sede de Deus, aí haverá vida, haverá possibilidade de vida, de ressurreição. Ore comigo. Ore comigo. É um minuto, são 2 minutos.
Mas dedique isso à oração. Fale com o Senhor. Se Deus falou alguma coisa com você, se no coral o Senhor falou com você, se na pregação o Senhor falou com você, converse com Ele. Talvez venha alguém na sua mente, talvez venha alguém para você lembrar e orar por essa pessoa, ir em direção a ela, e parar de apontar ela, e parar de julgar ela, e estender a mão, e ir lá orar por ela, expulsar os demônios dela. Às vezes são demônios que é possessão mesmo, são espíritos malignos, mas às vezes são demônios, irmãos, demônios de temperamento, demônios da natureza, demônios de sofrimento, demônios de frustração, demônios de traumas que a vida trouxe. Vai lá e gere a vida. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, agradecidos, ó Deus, porque a Tua vida chegou a nós, e toda vez que a Sua vida chega a alguém, Senhor, nós somos transformados, e isso produz mudança, onde quer que seja, em quem quer que seja, Senhor, em todo tempo e a qualquer tempo. Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos, porque o Senhor nos alcançou, o Senhor tem nos libertado, ó Pai, tem nos guardado. Talvez alguns aqui, literalmente, eram habitação de demônios, eram possessos, e outros, Senhor, como cada um de nós, estão sendo libertos diariamente desses demônios do passado, demônios de ressentimento, demônios de mágoa, demônios, ó Deus, que tentam nos escravizar, Senhor, e nos levar aos sepulcros da vida, ao isolamento da vida, que querem nos distanciar das pessoas, demônios que querem nos escravizar, Senhor, mas o Senhor nos trouxe libertação, o Senhor nos trouxe vida, e nós oramos para que essa vida que o Senhor nos trouxe continue alcançando a outros que estão ao nosso redor. Venha nos usar, Senhor, para gerarmos vida aos que estão ao nosso redor. Nós pedimos isso para a glória do Teu nome. Ponha na boca do Teu servo, Senhor, uma palavra de oração. Ponha na boca desse homem, dessa mulher, desse moço, dessa moça, desse adolescente, dessa adolescente, desse menino, dessa menina. Senhor, toque na vida deles. Que herança eles receberam, herança genética, herança humana, de cultura, de educação, de formação. Senhor, faça com que a Sua vida chegue sobre cada um de nós, e que essa vida continue alcançando aqueles que estão ao nosso redor. Nos ajude, Senhor, a gerar vida, e cuidar de pessoas, nas comunidades que o Senhor nos tem colocado, cuidar delas, ó Deus, no âmbito pessoal, social e espiritual, com ações que transmitam de verdade, Senhor, os ensinamentos que nós recebemos, que nós encarnamos, que nós vivemos. Faça isso, Senhor, nós pedimos para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.